O maior inimigo da sua vida não grita, não ameaça, não aparece no caminho. Ele espera. E quanto mais você tenta se preparar, mais ele sorri, porque o golpe dele acontece antes de qualquer batalha, no segundo exato entre a decisão e o movimento. Você já sentiu isso? Aquela fração de tempo em que você pensa, vou começar, e misteriosamente começa amanhã. É ali que a maioria das pessoas perde a própria história. Hoje eu não vou te vender motivação. Eu vou te mostrar o mecanismo. E se você entender esse mecanismo, você ganha algo raro. A capacidade de agir mesmo quando a mente pede conforto. Nos próximos capítulos, a promessa é simples e urgente. Transformar disciplina em um sistema, não em um sentimento. 10 lâminas práticas para cortar procrastinação, dispersão e dependência de aplauso, sem virar refém de rotina perfeita. Se essa ideia já bateu em você, faz uma coisa rápida agora. Deixa o like, se inscreve e comenta, eu começo hoje. Não para me agradar, para registrar um compromisso público com você mesmo, porque o primeiro passo precisa deixar rastro. Existe um motivo escondido por trás da hesitação. O cérebro não odeia o esforço, ele odeia o risco. Risco de falhar, de parecer ridículo, de descobrir que você não é tão forte quanto imagina. Então ele negocia. Ele cria desculpas elegantes. Ele pede mais informação. Ele te convence de que planejar é progresso. E você, achando que está sendo inteligente, vira apenas adiado. É por isso que a figura de Miyamoto Musashi atravessou séculos. Não porque ele tenha sido um personagem perfeito ou um super-herói, mas porque ele entendeu algo brutal. Força não aparece. Força é construída quando ninguém está olhando. Musashi vagou pelo Japão num período em que a vida era instável, violenta e curta. Duelos, fome, estradas, frio. E no meio desse caos, ele escolheu um tipo de ordem, repetição. Ele treinava o gesto até o gesto deslocar a dúvida. Ele escrevia para domar o ruído interno. Ele fez do silêncio uma forja. Repara como isso é atual. Hoje a guerra não é só contra inimigos externos, é contra a fragmentação, contra o celular que te puxa pelo colarinho, contra o feed que promete alívio e cobra sua atenção em parcelas, contra a necessidade de ser visto antes de ser sólido. E aqui vem a pergunta que vai te acompanhar. Quantas vezes você já confundiu sentir vontade com estar pronto? Porque disciplina começa quando a vontade não vem. Começa quando o corpo pede mais 5 minutos e você decide que a decisão já foi tomada. Começa quando a mente pede justificativa e você responde com ação. A partir daqui, tudo vai girar em torno de uma ideia. A primeira vitória não é grande. Ela é pequena demais para receber aplauso e, exatamente por isso, ela é a mais difícil. Você consegue vencer o primeiro segundo do dia antes que o mundo invada a sua mente? Você talvez imagine Musashi como um homem naturalmente disciplinado, alguém que nasceu com uma mente de aço. Mas essa é a mentira preferida do nosso ego. Acreditar que existe um tipo de pessoa feita para vencer e outro tipo feito para adiar. A verdade é mais perigosa, porque te responsabiliza. Musashi não foi achado pela força. Ele construiu a força como quem constrói uma arma, peça por peça, em silêncio, sem plateia, sem garantia de recompensa. O Japão em que ele caminhou não era cenário de filme bonito. Era um país saindo de guerras, com clãs em disputa, honra como moeda e morte como possibilidade cotidiana. E é justamente por isso que a disciplina dele chama a atenção, porque ela não dependia de condições ideais. Ele dormia onde dava, comia o que encontrava, andava longas distâncias e, ainda assim, repetia. O ponto não é romantizar miséria, é entender o princípio. Quando o mundo é instável, só o que você controla vira abrigo. Você já reparou como a nossa época também é uma fábrica de instabilidade? Só que a lâmina não é de aço, é de informação. Você abre o celular e recebe 100 coisas exigindo reação. Notícia, meme, cobrança, comparação, promessa de prazer rápido, e aí você chama de cansaço, aquilo que na verdade é dispersão.
A sua energia não some, ela vaza. E a pergunta que fica no ar é simples. Quem está dirigindo a sua mente, você ou o barulho? Musashi fazia uma coisa que hoje parece quase impossível. Ele treinava antes de querer, não esperava a sensação certa, não aguardava a inspiração cair do céu. Ele praticava o gesto até o gesto virar natureza. Porque existe um tipo de liberdade que só aparece quando a ação não precisa mais de negociação interna. Quando você levanta e levanta. Quando você começa e começa. Não por heroísmo, mas por forma. Como quem segue um caminho já aberto no próprio corpo. E é aqui que a biografia vira psicologia. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha porque tenta viver de picos emocionais. Um dia está acesa, no outro está apagada. Resultado, vira refém do humor, refém da noite mal dormida, refém de uma crítica, refém de uma notícia. Musashi parece ter entendido cedo que motivação é um visitante. Disciplina é residente. Talvez por isso ele também escrevesse. Não como decoração intelectual, mas como treino de clareza. Escrever é colocar o caos para fora e olhar de frente. É uma forma de não ser engolido pela própria cabeça. Quantas vezes você já passou horas pensando no que fazer e terminou o dia sem fazer nada? E quantas vezes você percebeu que o problema não era falta de ideia, era excesso de ruído? Existe um detalhe importante. Solidão aqui não significa isolamento doentio, nem ódio do mundo. Significa laboratório. Um lugar onde você não está performando. Onde não precisa provar nada, onde o único juiz é o seu próprio padrão. E isso assusta, porque sem plateia a desculpa perde força. Sem alguém olhando, sobra apenas a pergunta que você evita. Eu faço mesmo quando ninguém valida? A partir de agora, a gente vai transformar essa lógica em prática moderna. Não com frases bonitas, mas com disciplinas que criam um homem confiável para si mesmo. E antes de entrar na primeira delas, segura essa imagem. Um caminho longo, frio, sem aplauso, e ainda assim passos firmes. Quantos dos seus sonhos morreram não por falta de talento, mas porque você não soube atravessar a parte silenciosa do caminho? Existe um mito que destrói mais sonhos do que o fracasso, a ideia de que você precisa estar pronto para começar. Como se a vida fosse um ritual sagrado em que você aguarda um sinal, uma energia certa, uma confiança perfeita. Só que pronto, é uma palavra que o medo inventou para ganhar tempo. E o tempo é exatamente o que ele quer de você. Porque a primeira derrota do dia quase nunca é grande. Ela é ridícula. Ela acontece quando você estica a mão para desligar o alarme e, sem perceber, entrega o comando da sua mente para o piloto automático. A disciplina que abre todas as outras é simples e brutal. Começar sem negociar. Não é acordar cedo por vaidade. Não é virar alguém produtivo para postar. É vencer o primeiro segundo, aquele em que sua mente tenta te convencer de que você merece adiar. Repara como o corpo argumenta como uma criança. Só mais 5 minutos. Amanhã com mais energia. Hoje tá pesado. E se você entra na conversa, você perdeu. Porque a negociação é a porta secreta por onde a fraqueza entra, sempre educada, sempre com bons motivos. Musashi não tinha o conforto de depender de humor. Quando o mundo é imprevisível, você aprende que a ação precisa ser confiável. Ele treinava o gesto até o gesto não precisar de coragem. E isso é o que a gente vai trazer para agora, sem romantizar o passado. Se você quer um sistema, pense assim. Você não precisa de uma grande transformação. Você precisa de uma regra pequena o bastante para ser obedecida mesmo nos dias ruins. A regra mais poderosa que existe é a regra do primeiro movimento. Antes do seu cérebro abrir a assembleia interna, você executa um ato mínimo que te coloca em marcha. Levantar, beber água, lavar o rosto, calçar o tênis, abrir o caderno, sentar na cadeira. Um gesto que não depende de inspiração, só depende de decisão. E aqui vem a pergunta que incomoda. Por que você dá ao seu humor o direito de votar sobre a sua vida? A ciência moderna chamaria isso de reduzir atrito.
O seu cérebro busca o caminho de menor esforço sempre. Então pare de exigir heroísmo e comece a desenhar o ambiente para facilitar a ação certa. Se você quer treinar, deixe o tênis visível, a roupa separada, o caminho sem obstáculos. Se você quer estudar, deixe o material aberto, a mesa limpa, o celular longe. Se você quer escrever, deixe o documento pronto, com uma frase inicial, mesmo ruim. Porque o ponto não é começar perfeito, é começar. O começo cria gravidade, e a gravidade puxa o resto. Só que existe um inimigo mais esperto, o ritual de distração. Você acorda e só dá uma olhadinha. Você entra no feed só para ver algo rápido. E quando percebe, seu cérebro já foi sequestrado por estímulos. Você perdeu a manhã antes de escolher quem queria ser. Não é falta de disciplina, é falta de proteção no portão. E se o portão cai cedo, o dia inteiro vira território inimigo. Então a prática aqui é quase ofensiva. Nos primeiros minutos nenhum mundo entra em você. Você entra no mundo. Você escolhe a primeira ação antes que os outros escolham por você. Parece pequeno, mas é uma declaração. Eu comando. Você não precisa vencer o dia inteiro. Precisa vencer o início. Porque quem vence o início tem chance de vencer o resto. E agora segura isso. Se eu te perguntasse qual é o seu primeiro movimento obrigatório, aquele ato mínimo que acontece mesmo quando você não quer, você teria uma resposta imediata. Ou começaria a negociar até com essa pergunta. A maior armadilha emocional não é sentir medo, raiva ou cansaço. É acreditar que esses sentimentos têm autoridade. A maioria das pessoas não é derrotada porque não tem força, mas porque entrega o volante da própria vida para um passageiro barulhento dentro da cabeça. E o passageiro sempre grita as mesmas frases: não agora. Melhor quando eu estiver bem. Se eu falhar vai ser humilhante. Eu não tô no clima. A pergunta que muda tudo é desconfortável. Desde quando o seu humor virou lei? Musashi não ficou famoso por sentir-se confiante. Ele ficou famoso por agir com clareza quando o outro estava dominado por emoção. Quem entra numa disputa com raiva costuma achar que está aceso, mas na prática está estreitando a visão, encurtando a paciência, denunciando o próximo movimento. É por isso que, em qualquer espaço de alta pressão, as melhores pessoas não são as mais dramáticas, são as mais estáveis. Pense num cirurgião. Não é a vontade que guia a mão dele, é o protocolo. Pense num piloto em turbulência. Ele não improvisa coragem, ele segue checklists. Pense num bombeiro entrando em fumaça. O corpo grita para recuar, mas o treinamento dita a sequência. Isso não é frieza, é soberania. No mundo moderno, a sua batalha raramente é física, mas a lógica é a mesma. Quando a emoção sobe, você perde precisão. Você responde mensagens do impulso e cria guerras. Você come para anestesiar e cria névoa mental. Você desiste do treino porque está sem energia e ensina ao cérebro que basta reclamar para mandar. Aos poucos, você treina o próprio sistema nervoso a te sabotar. E aí surge uma ironia cruel. Você procura controle, justamente no momento em que mais entrega o controle. Os estoicos chamavam isso de separar o que acontece fora de você do que acontece dentro de você. A emoção aparece, mas ela não precisa virar comando. Ela pode ser apenas um sinal, um alarme, uma onda. E onda alguma decide o rumo do navio se o capitão está acordado. Só que tem um detalhe. Você não vira capitão no meio da tempestade. Você vira capitão no treino calmo, repetido, cotidiano, quando ninguém vê. É aí que entra a disciplina desta parte. Fazer o que precisa ser feito sem pedir permissão ao sentimento. Isso não significa reprimir, significa observar e não obedecer. Estou com medo, não precisa virar vou fugir. Estou cansado, não precisa virar vou abandonar. Estou irritado, não precisa virar vou atacar. Existe um espaço minúsculo entre sentir e agir, e é nesse espaço que uma vida inteira muda de rota. Você consegue perceber esse espaço quando ele aparece? Ou você só percebe depois, quando já falou demais, quando já adiou de novo, quando já se traiu por conforto? Treinar essa habilidade
é menos místico do que parece. É construir respostas automáticas para momentos previsíveis. Se você sabe que vai sentir resistência antes de trabalhar, qual é o gesto que você executa mesmo com resistência? Se você sabe que vai sentir ansiedade antes de conversar, qual é a frase inicial que você diz mesmo tremendo? Se você sabe que vai sentir preguiça antes do treino, qual é o primeiro passo que não depende de coragem? Porque a verdade é simples. Emoção é clima. Ação é direção. E quem confunde clima com direção vive girando em círculos. Quando a próxima tempestade subir dentro de você, e ela vai subir, quem vai comandar? O barulho ou a forma? Existe um momento em que a disciplina deixa de ser ideia e vira prova. Não é no dia em que você acorda inspirado, com energia, com tempo sobrando e uma playlist perfeita. Isso é fácil. A prova real aparece quando tudo em você diz, hoje não. Quando o corpo está pesado, quando a mente está barulhenta, quando o mundo parece ter escolhido justamente aquele dia para te puxar para baixo. É aí que você descobre se o seu caminho é convicção ou apenas um acordo temporário com a sua melhor versão. Musashi não ficou duro porque tinha dias bons. Ele ficou duro porque treinava quando ninguém aplaudia e quando o ato não tinha glamour. O Japão dele recompensava a aparência de força, mas ele escolheu a substância. E substância nasce de repetição. A repetição é chata, silenciosa, sem dopamina. E é exatamente por isso que ela é rara. Quase todo mundo quer uma virada dramática. Poucos aceitam a construção lenta. Na psicologia moderna, isso se aproxima de uma ideia simples. Você não cria confiança pensando. Você cria confiança acumulando evidências. Evidências pequenas, consistentes, quase invisíveis. É como colocar tijolo por tijolo numa parede. Um único tijolo não impressiona ninguém. Mas alguns meses depois você tem uma fortaleza. E a pergunta que dói é, quantos tijolos você tem colocado de verdade nos últimos dias? Treinar quando não quer não significa treinar muito. Significa treinar a pesar. É o mínimo inegociável que mantém sua identidade de pé. Um treino curto, 10 minutos de foco, uma página escrita, uma tarefa começada. Você não está tentando quebrar recordes, você está tentando impedir que o cérebro aprenda a te dominar. Porque toda vez que você cede ao hoje não, você ensina uma lição perigosa. Basta sentir desconforto para recuar. E com o tempo, o desconforto vira ditador. É por isso que pessoas extraordinárias parecem imperturbáveis em momentos críticos. Não é que elas não sintam, é que elas já praticaram o ato de permanecer. Atletas repetem fundamentos até eles surgirem sob pressão. Músicos repetem escalas até o corpo tocar, mesmo quando a emoção treme. Profissionais em crise seguem protocolo porque protocolo já foi queimado no músculo. Eles não confiam no humor, confiam no hábito treinado. E aqui está o truque que quase ninguém usa. Quando o dia está ruim, você volta ao básico. Não inventa moda. Não busca intensidade. Você só cumpre o retorno. Como um guerreiro que afia a lâmina sem pressa, sabendo que a afiação é a vitória escondida. Você faz o simples com presença. E isso muda tudo, porque o simples repetido é o que constrói o inquebrável. Então me diz, quando o seu eu antigo aparece exigindo alívio, você negocia com ele? Ou você tem um mínimo sagrado que acontece de qualquer jeito? E se você não tem, o que exatamente está sustentando a sua promessa para si mesmo? O que derruba a maioria das pessoas não é falta de força, é excesso. Excesso de estímulo, de objetos, de promessas, de conversas que drenam, de compromissos que não levam a lugar nenhum. E o mais perigoso, excesso de planos paralelos, como se você pudesse viver 10 vidas ao mesmo tempo. A mente humana não foi feita para isso. Ela até tenta, mas paga caro, e o preço é clareza. Pensa numa lâmina. Não existe espada eficaz coberta de enfeites, pesada de penduricalhos, cheia de coisas só por garantia. O corte exige espaço, exige leveza, exige que nada atrapalhe o movimento. Por isso, em tantas tradições de guerra e disciplina, o verdadeiro preparo começa antes do combate. Limpar o campo,
reduzir o ruído, retirar o que prende. E aqui entra a disciplina que muda a forma como você vive. Cortar o desnecessário sem esperar o colapso. No mundo moderno, o desnecessário não é só bagunça física, é bagunça mental. É a notificação que te interrompe e te deixa com a cabeça em migalhas. É o hábito de checar tudo o tempo todo, como se a vida fosse um alarme infinito. É a dopamina barata que parece descanso, mas te devolve mais cansado. É a conversa que termina e você sente como se tivesse perdido sangue invisível. Quantas coisas você chama de normal que, na prática, são vazamentos diários? Musashi foi lembrado, entre outros motivos, por uma forma de austeridade. Não como pose estética, mas como estratégia. Menos coisas para carregar, menos distrações para negociar, menos desejos pedindo prioridade. Isso não é rejeitar prazer por moralismo. É entender a matemática. Quanto mais você se prende a conforto, mais frágil você fica quando o conforto some. E conforto sempre some, cedo ou tarde. A pergunta que fica pendurada é direta. O que, hoje, manda em você sem pedir permissão? A psicologia chama isso de carga cognitiva. Cada escolha aberta no seu dia custa energia. Cada talvez eu faça ocupa espaço. Cada vou ver rapidinho arranca sua atenção do lugar e nunca devolve inteira. E quando a atenção está rasgada, você não percebe a vida acontecendo. Você só reage a pedaços dela. É por isso que tanta gente sente ansiedade sem motivo claro, porque o cérebro está em guerra constante, pulando de estímulo em estímulo, sem concluir nada de verdade. Cortar o desnecessário é guerra contra o que te amolece. E não começa com um projeto grandioso. Começa com uma pergunta aplicada com crueldade e honestidade. Isso me deixa mais afiado ou mais disperso? Esse hábito me aproxima do que eu disse que quero, ou apenas me dá alívio momentâneo? Essa pessoa, esse aplicativo, esse compromisso, essa rotina noturna, ela constrói minha clareza ou drena minha presença? Você vai sentir medo de cortar, porque cortar é perder uma identidade antiga. Tem gente que coleciona distração como se fosse proteção contra o vazio. Só que o vazio não é inimigo. O vazio é espaço para ouvir. É ali que você percebe o que realmente importa, e isso assusta. Porque quando o barulho some, sobram as perguntas que você vinha evitando. E talvez seja exatamente por isso que você mantém o barulho. Então aqui está a prática desta parte. Reduzir para fortalecer. Menos abas abertas na vida. Menos promessas para você cumprir. Menos estímulo para sua mente viciar. Você não precisa se tornar minimalista como estilo. Você precisa se tornar preciso. Um homem com muitas distrações é fácil de quebrar, porque ele já está quebrado por dentro, dividido em pedaços. E agora, antes de seguir, escolhe uma coisa. Só uma. Um hábito, um excesso, um ruído que você sabe que está te mantendo fraco. Você teria coragem de cortar hoje, mesmo que ninguém aplauda, só para recuperar sua clareza? Você pode cortar distrações, organizar rotina, proteger o foco e ainda assim continuar frágil. Porque existe um lugar onde nenhuma técnica te salva. O encontro com a dor. A dor real, aquela que não se resolve com um vídeo, um lanche, uma compra, uma conversa aleatória. A dor que chega quando o silêncio finalmente vence e você fica a sós com o que evita. É aqui que muita gente recua, e recuar parece autocuidado, mas vira vício. Porque tudo o que você foge, aprende a te perseguir. O guerreiro não é alguém que não sente. É alguém que não abandona a própria mente quando ela pega fogo. Musashi atravessou fome, frio, solidão, risco constante. Mas o detalhe não é o sofrimento em si, é o que ele fez com ele. Em vez de anestesiar, ele transformou em forma, treino, escrita, repetição. Ele não esperava o coração ficar leve para agir. Ele deixava o peso existir, e ainda assim se movia com precisão. Hoje a nossa cultura te dá 1000 saídas de emergência. Qualquer desconforto vira convite para escapar. Abrir o celular, comer sem fome, maratonar algo, responder impulsivamente, procurar validação. O problema é que você confunde alívio com liberdade.
Alívio dura minutos. Liberdade nasce quando a dor perde o poder de te comandar. E isso só acontece quando você para de correr. Existe uma habilidade psicológica que parece simples, mas é rara. Tolerância ao desconforto. É a capacidade de ficar presente quando o corpo quer desligar e quando a mente inventa desculpas sofisticadas. Não é gostar de sofrer, é não ser sequestrado. É olhar para a ansiedade como um sinal, não como uma sentença. É sentir o aperto no peito e, em vez de obedecer, perguntar: o que essa sensação está tentando me impedir de fazer? Porque a dor é um espelho. Ela mostra onde você está apegado, onde você está com medo, onde você está carente de aprovação, onde você ainda depende de conforto para ter coragem. Se você foge do espelho, continua cego. Se você encara, começa a enxergar. E enxergar dói no começo, porque verdades doem. Mas depois a dor muda de papel, vira professora. A prática aqui não é heróica, é quieta. Quando a vontade de escapar vier, você fica mais um minuto. Quando a urgência de reagir subir, você respira e espera passar. Quando o impulso de abandonar aparecer, você faz só o mínimo e permanece. Você está treinando uma mensagem simples para o seu sistema nervoso: eu aguento estar aqui. E quando você prova isso repetidas vezes, algo muda. Você para de negociar com o desconforto, porque ele deixou de ser ameaça. Pensa nisso. Quantas decisões da sua vida foram tomadas não pelo que você acreditava, mas pelo que você queria parar de sentir? O seu foco é o portão da cidade. Parece exagero, mas não é. Tudo o que entra por esse portão vira matéria-prima do que você pensa, do que você sente e, no fim, do que você faz. Se o portão fica aberto, qualquer coisa invade. Urgências inventadas, opiniões alheias, estímulos que você não escolheu, medos que não eram seus. E então você acorda no meio do dia com a sensação de estar correndo sem sair do lugar. A nossa era transformou a tensão em combustível. Não é só distração. É um mercado inteiro projetado para capturar seus olhos, seu tempo e sua calma. Quanto mais fragmentado você fica, mais fácil é te vender pressa, ruído e comparação. E o mais perverso é que isso se disfarça de vida normal. Você chama de informado, o que muitas vezes é apenas ansioso. Você chama de conectado, o que frequentemente é só disperso. Quando foi a última vez que você fez uma coisa só, do início ao fim, sem tocar no celular, sem abrir outra aba, sem buscar uma recompensa rápida no meio? Musashi falava sobre perceber o que não é visível a olho nu. Traduzindo para hoje, perceber padrões, intenções, armadilhas internas. Mas ninguém percebe profundidade com a mente picotada. Uma lâmina segura com uma mão só treme. A tensão dividida treme do mesmo jeito. E é por isso que a disciplina desta parte é inegociável. Proteger o foco como uma fortaleza. Isso começa com uma decisão que parece pequena, mas muda o seu cérebro. Monotarefa. Uma coisa por vez, inteira. Não é charme de produtividade, é respeito pela sua própria mente. Porque cada troca de contexto cobra taxa. Você perde minutos para voltar ao mesmo nível de concentração. E no fim do dia, fica exausto sem ter ido fundo em nada. A sua energia vai embora não pelo tamanho das tarefas, mas pelo número de interrupções. Depois vem o segundo passo, mais difícil: recusar urgências que não são reais. Nem toda notificação é um incêndio. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Nem todo assunto merece sua manhã. Se você corre para tudo, você vira servo do que é mais barulhento. E o barulhento raramente é o importante. Na prática, você fortalece o portão com rituais simples. Começar o dia sem tela por alguns minutos, treinar ou escrever antes de consumir informação. Deixar o celular longe quando precisa produzir, criar blocos curtos de foco e pausas deliberadas, reduzir entradas desnecessárias. Não é sobre virar um monge, é sobre recuperar a autoridade. E a autoridade é a habilidade de escolher o que entra, quando entra e por quê. Porque no fundo existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você.
a guerra entre presença e dispersão. E toda vez que você protege sua atenção, você retorna inteiro. Você volta a ouvir o que estava abafado, volta a perceber o que estava óbvio, mas você não via. E aí surge uma pergunta que define o resto do caminho. Se o seu foco é o portão da sua vida, quem você tem deixado entrar todos os dias? E por que você continua chamando isso de normal? Existe um tipo de prisão que parece liberdade. A necessidade de ser visto. Você posta, compartilha, mostra, prova. Você trabalha, mas uma parte do seu esforço não é para a obra, é para o eco. E enquanto você precisar do eco, você estará sob controle de quem pode te dar silêncio. É por isso que tantos homens se quebram quando não são notados. Não é porque o trabalho é difícil. É porque o aplauso não veio. A disciplina agora é simples de dizer e difícil de viver. Aprender a agir sem depender de validação. Não porque reconhecimento seja ruim, mas porque ele é instável. Ele chega e some. Ele te levanta hoje e te derruba amanhã. E ninguém constrói uma vida sólida em cima de uma coisa que muda com o humor dos outros. Se você olhar para qualquer tradição séria de treinamento, militar, artística, espiritual, existe sempre uma fase de invisibilidade. O músico que pratica sozinho por anos, o atleta que repete fundamentos sem público, o monge que varre o chão como treino do espírito, o samurai que treina o corte 1000 vezes sem lutar uma única vez. O que essas pessoas estão construindo não é virtude para parecer melhor. Elas estão construindo independência. Elas estão tirando do mundo o poder de legislar sobre a própria identidade. Musashi caminhou muito tempo sem título, sem conforto e sem plateia. E esse detalhe é mais importante do que os duelos, porque a maioria das pessoas tem força enquanto está sendo observada. Ela é disciplinada quando alguém vai elogiar. Ela é focada quando existe cobrança externa, mas quando a fiscalização some, ela volta ao velho eu, como se nada tivesse sido real. A verdade é que ainda era performance, e performance cansa. Performance te obriga a manter máscara, te obriga a medir cada passo pelo olhar alheio, te obriga a viver em comparação. E comparação é um veneno silencioso, porque você nunca está competindo com a realidade. Você está competindo com recortes, com o melhor ângulo do outro, com a vitrine do outro. Enquanto isso, você abandona a construção lenta, que é a única que dura. O treino da invisibilidade não é se isolar do mundo, é se libertar do tribunal do mundo. É aprender a fazer o certo quando ninguém se importa. É aceitar que haverá períodos em que você será ignorado, mal interpretado, subestimado, e ainda assim, continuar. Não para provar algo, mas porque você já escolheu quem quer ser. Na prática, isso vira decisões pequenas. Trabalhar antes de anunciar, terminar antes de mostrar, estudar sem comentar, treinar sem registrar, melhorar sem pedir permissão. Você começa a sentir um tipo novo de paz. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem não depende. E aí o seu foco fica mais limpo, porque você não está mais tentando ganhar atenção. Você está tentando ganhar consistência. Agora segura essa pergunta e deixa ela bater sem pressa. Se ninguém soubesse do seu esforço, se ninguém curtisse, se ninguém elogiasse, se ninguém aplaudisse, você ainda faria o que diz que quer fazer? A disciplina falha onde a maioria nem percebe. Na mesa, na língua e na cama. Porque é fácil parecer forte na hora do treino e desmoronar nos intervalos. É fácil falar de foco e passar a noite entregando a mente para estímulo barato. É fácil defender autocontrole e comer como quem tenta preencher um buraco emocional. O guerreiro não se mede só pelo golpe. Ele se mede pelo que faz, quando ninguém está olhando e nada está pegando fogo. Se disciplina é forma, ela precisa atravessar o dia inteiro. Não como rigidez fanática, mas como coerência. Você não vira alguém sólido com um ato heróico. Você vira alguém sólido com pequenos atos consistentes que se repetem até virar identidade. E é aqui que a vida moderna tenta te dobrar. Porque o mundo te oferece conforto imediato para cada desconforto. Fome vira compulsão.
Tensão vira rolagem infinita, insegurança vira fala demais, cansaço vira madrugada acordado. Aos poucos, você perde o comando não por grandes derrotas, mas por concessões diárias. Musashi foi lembrado também por uma simplicidade quase seca. Isso não é estética zen de internet. É estratégia, menos excessos, menos oscilação, menos coisas te puxando. Quando você come de forma caótica, sua energia sobe e cai como uma maré agressiva. Quando você fala sem controle, você espalha sua força em palavras que não constroem nada e ainda cria conflitos desnecessários. Quando você dorme mal, sua mente acorda vulnerável e tudo vira mais difícil. Aí você chama de falta de disciplina, mas muitas vezes é falta de base. Comecemos pela comida. A pergunta não é, o que é perfeito? A pergunta é, isso me prepara ou me enfraquece? Você está comendo para sustentar o caminho ou para sedar a ansiedade? Porque a boca é uma porta de fuga sofisticada. Alguns fogem pelo açúcar, outros pelo excesso, outros pela promessa de recompensa. Eu mereço. E percebe a armadilha? Você merece sim, mas merece soberania, não anestesia. Merece clareza, não neblina. Agora a fala. Palavras são lâminas, e uma lâmina solta demais corta o próprio dono. Se você fala para preencher silêncio, você se torna dependente de ruído. Se você se explica demais, entrega seu centro. Se você reage rápido demais, vira marionete de provocação. Disciplina na fala é escolher com intenção. Quando o que você vai dizer melhora a situação, você diz. Quando é só descarga emocional, você respira e espera passar. Quem domina a língua domina metade do próprio destino. E, por fim, o sono. A cama é onde sua mente é reprogramada. Dormir não é pausa, é manutenção de sistema. Um homem sem sono vive como um reino sem muralhas. Qualquer ameaça entra. Qualquer irritação vira guerra. Qualquer tarefa parece montanha. E aí você procura motivação, mas o que precisava era repouso bem guardado. Proteger o sono é um ato de respeito próprio. É dizer, eu me preparo para amanhã antes de amanhã chegar. Disciplina, então, deixa de ser um evento pontual e vira um estilo de presença. Você começa a perceber que tudo está conectado. O que você come afeta sua clareza afeta sua fala afeta seus conflitos afetam seu sono afeta sua força decide se você treina ou se negocia, e a roda gira. Então eu te deixo com uma pergunta simples, mas que muda o jogo. Se alguém observasse sua alimentação, suas palavras e suas noites, eles veriam um homem que governa a si mesmo. Ou veriam alguém treinando duro por fora e se desmanchando por dentro. Você pode ter rotina, foco e autocontrole, e ainda assim adiar o essencial. Porque existe uma raiz mais profunda por trás da procrastinação, a ilusão de que o tempo é garantido. A maioria dos homens não vive como se fosse imortal por arrogância, mas por distração. Eles agem como se sempre houvesse depois. Depois, eu falo com meu pai. Depois, eu começo o projeto. Depois, eu cuido da saúde. Depois, eu paro de aceitar migalhas. E, sem perceber, transformam a vida inteira numa sala de espera. A disciplina que rasga essa ilusão é antiga, dura e libertadora. Lembrar da morte sem drama, como quem lembra de um prazo real. Não para ficar sombrio, para ficar lúcido. Os estoicos escreviam sobre isso como um exercício de clareza. Imperadores como Marco Aurélio, cercados de poder e ruído, voltavam ao mesmo ponto. Tudo passa, então escolhe bem o que merece seu dia. No Japão, muitas tradições de guerreiros carregavam a mesma verdade. Agir como alguém que já aceitou a própria finitude muda a postura, muda o olhar, muda o peso das escolhas. Não porque você fica corajoso de repente, mas porque você para de negociar com bobagens. Repara no que acontece quando você coloca a morte, não como ameaça, mas como conselheira silenciosa. O medo de parecer ridículo perde força. A compulsão por aprovação perde importância.
A raiva que te domina por coisas pequenas fica constrangedora. E aquela pergunta que você evita aparece sem maquiagem. Se hoje fosse o último dia em que você teria energia para ser quem diz que quer ser, você manteria a mesma agenda? A história está cheia de momentos em que pessoas descobriram tarde demais que depois não é uma promessa. Cartas de guerra nunca começam com "um dia eu te digo". Elas começam com verdade. Epidemias, perdas, acidentes, mudanças bruscas. O mundo, de tempos em tempos, arranca a fantasia da continuidade e deixa só o que importa. E o que importa quase nunca é o que ocupa seu feed. Quase nunca é o que te rouba horas. Quase nunca é o que te dá prazer rápido e vazio. Então a prática aqui não é mórbida. É prática. De manhã, antes do mundo te invadir, você pergunta: se minha vida fosse curta de verdade, o que eu faria primeiro? À noite você confere: eu vivi como alguém que respeita o próprio tempo ou como alguém que vive se distraindo da própria responsabilidade? Isso não exige ritual complexo, exige honestidade. E honestidade, quando vira hábito, vira força. Porque quando você aceita a finitude, você para de adiar conversas necessárias. Para de esperar motivação perfeita. Para de guardar coragem para um dia ideal que não existe. Você faz o corte agora. Você escreve agora. Você pede perdão agora. Você diz não agora. Você começa agora. A morte, encarada com sobriedade, não te paralisa. Ela te empurra para a vida real. E aqui vai a pergunta que fica latejando. Se você continuasse vivendo exatamente como vive hoje, por mais um ano, você se orgulharia do que construiu, ou perceberia que passou 12 meses apenas evitando sentir o peso de existir. Vai chegar um dia em que nada vai te motivar. Nenhuma frase, nenhum vídeo, nenhum plano bonito, nenhuma promessa de nova fase. Você vai acordar e sentir um vazio estranho, como se a energia tivesse sido drenada durante a noite. E é nesse dia, não no dia bom, que sua disciplina vai ser medida. Porque disciplina não é o que você faz quando está inspirado. É o que você se recusa a abandonar quando está quebrado por dentro. Essa é a última linha do caminho. Segurar a linha. Não como teimosia cega, mas como fidelidade ao que você decidiu que é. E isso dói porque o seu eu antigo vai aparecer com argumentos sofisticados. Ele vai dizer que você merece descanso, que você já fez muito, que ninguém reconhece, que não vale a pena, que o mundo é injusto, que você pode começar de novo na semana que vem. E cada um desses argumentos terá um grão de verdade, usado como veneno. Porque o ponto não é se você merece alívio. O ponto é, você vai trocar a sua construção por conforto sempre que o desconforto aumentar. Musashi, no fim das contas, não ficou lendário por vencer lutas apenas. Ele ficou lendário por não se dissolver, por manter forma quando a vida pressionava. Às vezes isso significa avançar, às vezes significa ficar parado, mas nunca significa voltar a ser menor. O mundo vai tentar te resfriar, vai oferecer distrações com cara de oportunidade, vai oferecer prazer com cara de recompensa, vai oferecer atalhos com cara de inteligência. E se você não tiver uma linha clara, você vai aceitar, um por um, até perceber que voltou para o mesmo lugar de sempre, o lugar onde você negocia consigo mesmo. Segurar a linha é transformar certas decisões em não decisões. Você não acorda perguntando se vai cuidar do seu corpo. Você cuida. Você não debate se vai proteger seu foco. Você protege. Você não abre votação para o mínimo inegociável. Você cumpre. Porque a maior liberdade é remover o debate interno que te consome. Você não precisa escolher quem vai ser todo dia. Você escolhe uma vez e depois vive como consequência. E não, isso não te torna perfeito. Vai ter dia em que você vai falhar. Vai ter dia em que você vai cair. Vai ter dia em que você vai sentir vontade de sumir. Mas segurar a linha não é nunca cair. É cair e não transformar a queda em identidade. É voltar antes que o cérebro use o tropeço como desculpa para desistir. É evitar a espiral do "já que eu errei, tanto faz". Essa espiral é o verdadeiro inimigo. No fim, tudo se resume a uma palavra simples: permanecer.
Permanecer no básico quando o mundo exige espetáculo. Permanecer na clareza quando o ruído quer te dominar. Permanecer na sua promessa mesmo quando ninguém vê. Porque a obra que você está construindo não é só um corpo melhor, uma rotina melhor, um projeto melhor. É um tipo de homem. Um homem que pode confiar em si mesmo. E aqui está o teste final, sem dramatização. Quando o próximo dia ruim chegar, e ele vai chegar, qual é a sua linha que não se quebra, mesmo que o mundo inteiro tente te convencer de que hoje não importa? Depois de tudo, depois do esforço, da repetição, dos dias ruins, do silêncio em que ninguém aplaude, sobra uma pergunta que não aceita maquiagem. Você permaneceu? Não, você venceu. Não, você brilhou. Permaneceu. Porque o mundo está cheio de homens que começam com intensidade e desaparecem com o primeiro inverno. O que é raro não é a explosão, é a chama baixa que atravessa estação após estação. Existe uma diferença entre um homem que vive de picos e um homem que vive de voto. O homem de picos precisa estar animado para existir. Precisa sentir para agir. Precisa de sinais externos para continuar. Já o homem de voto não está sempre empolgado, mas está sempre alinhado. Ele não confunde emoção com direção. Ele sabe que alguns dias serão cinzentos, e ainda assim ele cumpre o mínimo, protege o foco, recusa o excesso, olha a dor sem fugir, age sem plateia, respeita o próprio sono. Lembra que o tempo não é infinito. Não porque ele é melhor, mas porque ele decidiu parar de ser controlado. Repara como a vida tenta te empurrar para o caminho contrário. Ela te oferece atalhos que parecem maduros. Se poupa. Você já trabalhou demais. Você merece se distrair. Não seja tão duro. E às vezes essas frases até são verdadeiras. Mas o perigo é quando elas viram rotina, quando viram justificativa automática, quando viram identidade. Aí o cuidado vira fuga. O descanso vira desistência disfarçada. E você acorda meses depois com a mesma sensação de sempre. Eu sei o que devo fazer, mas não faço. O fogo que importa não é o fogo da raiva, nem o fogo da ambição para impressionar. É um fogo mais silencioso, compromisso. Um compromisso que não precisa ser gritado, nem postado, nem provado. Ele só precisa ser protegido, porque o mundo sempre tenta apagar o que é valioso em você do jeito mais confortável possível. Ele não te destrói com tragédia. Ele te dissolve com facilidade. Ele te oferece distração em doses pequenas, aceitas diariamente, até a sua mente perder o gosto pela profundidade. Então a pergunta final não é como eu mudo minha vida inteira. É mais simples e mais dura. Qual é o gesto que eu repito quando nada acontece? Porque a maioria desiste exatamente aí. Quando não há resultado visível, quando o corpo não muda rápido, quando o dinheiro não entra, quando ninguém nota, quando a sensação é de estar andando no escuro. É aí que a forja decide se você é metal ou decoração. E talvez seja por isso que a imagem do caminho importa tanto. O caminho não termina, ele aprofunda. Você não chega na disciplina como quem chega numa cidade. Você protege a disciplina como quem protege uma chama em noite de vento. E se ela enfraquecer, não entra em pânico, não cria drama, não se pune. Você volta ao começo, ao primeiro movimento, ao mínimo inegociável, à forma, ao silêncio. Você recomeça antes que o velho eu tome posse de novo. Agora respira e olha para a sua vida como ela está sem auto-engano. Se ninguém te dissesse mais nada, se você não encontrasse mais nenhuma frase inspiradora, se o mundo ficasse quieto, você teria uma linha clara para seguir amanhã de manhã? Ou você percebe que ainda está esperando algo externo acender, o que só você pode manter aceso? Se você chegou até aqui, não é porque está motivado. É porque alguma parte de você está cansada de prometer e adiar. Cansada de entender tudo e fazer pouco. Cansada de ver o tempo passar como água e fingir que sempre dá para recuperar depois. Então vamos fechar esse ciclo do jeito certo, transformando tudo isso em uma imagem simples que você consegue carregar para o dia real.
Pensa numa forja. Na forja não existe pressa bonita. Existe repetição. Aquecer, bater, resfriar. Aquecer, bater, resfriar. O metal não discute. Ele não pede um dia melhor. Ele não exige reconhecimento. Ele só atravessa o processo até virar outra coisa. O que você está construindo com essas disciplinas é isso. Uma mente que não negocia com fraqueza. Um corpo que obedece ao que é importante. Uma presença que não depende de aplauso. E a verdade mais desconfortável é que a sua vida já tem uma forja. Ela só não está te fortalecendo, está te moldando para a dispersão. Cada vez que você acorda e entrega os primeiros minutos para o celular, você se treina a ser reativo. Cada vez que você evita a conversa difícil, você se treina a fugir. Cada vez que você busca anestesia em comida, distração ou validação, você se treina a se calar por dentro. Cada vez que você espera o clima certo, você se treina a ser governado pelo humor. Você já está sendo moldado. A pergunta é: você vai escolher o molde ou continuar aceitando o que vier? O ponto de virada não é grandioso. Ele é ridiculamente pequeno. Ele acontece no primeiro segundo em que você levanta sem negociar. No primeiro minuto em que você protege seu foco. Na primeira vez que você sente desconforto e não corre. Na primeira noite em que você dorme como alguém que respeita o próprio amanhã. É nesses microatos que você se reconquista. E aqui existe um segredo que pouca gente aceita. Disciplina não te limita. Ela te devolve liberdade. Liberdade de não ser arrastado por vontade do momento. Liberdade de não viver como marionete de notificação. Liberdade de não precisar ser visto para ser real. Liberdade de olhar para o próprio medo e não se ajoelhar. A disciplina não tira sua humanidade. Ela tira o governo do caos. Por isso, não pense nessas 10 disciplinas como tarefas. Pense como armas contra a sua antiga escravidão. Escravidão da procrastinação, do excesso, do ruído, da fuga, da validação. Você não precisa carregar todas de uma vez. Você só precisa escolher uma linha e protegê-la, dia após dia, até virar você. E agora, sem promessa vazia, sem clima de final épico, fica apenas a realidade. Amanhã de manhã o mundo vai tentar te puxar para o automático de novo. Ele vai oferecer soneca, feed, desculpa, só hoje. E nesse momento, o que vai existir entre você e a vida que você diz querer não é um pensamento bonito, é um gesto. Então eu te deixo com a última pergunta, a mais simples e a mais cruel. Quando o primeiro segundo do dia chegar e ninguém estiver olhando, você vai levantar como quem comanda a própria mente ou vai negociar de novo e entregar seu destino por mais 5 minutos?